Muitos me perguntam se as telas eletrônicas prejudicam a visão. Hoje, nós temos tratado em nossos consultórios desta queixa, que é a astenopia ou a síndrome do usuário do microcomputador, também chamada Computer Vision Syndrome, vindo do inglês, que é o cansaço visual após o uso das telas eletrônicas. Quais são os sintomas que apresentam os portadores dessa síndrome? É a dor de cabeça, é o cansaço visual, é o olho seco e a visão turva. Ela atinge 75% das pessoas com até 40 anos de idade e sobe para 90% dos que passaram dessa idade. A causa desse problema físico do olho é a presbiopia, quando o cristalino perde a acomodação, perde a capacidade de flexibilidade e a flexibilidade dos músculos ciliares, que faz com que os olhos fadiguem num tempo menor, devido às alterações da luminosidade emitida pelas telas eletrônicas. Aos 50 anos, começamos também a perder a visão de contraste, pelo amarelamento, pela oxidação do cristalino. E temos de fazer um esforço visual ainda maior para navegar em sites, lermos planilhas. Aos 60 anos, a nossa pupila torna-se menor. E com isso, aumentam as dificuldades da adaptação às distintas nuances da claridade. O resultado é um esforço visual ainda maior. Daí surgem algumas dúvidas. Depois de quanto tempo a síndrome acontece e por que ela acontece? O uso diário por mais de 2 horas ininterruptas provoca a síndrome porque exige um esforço muito grande da musculatura do olho. O efeito das telas é igual nas crianças? Não, não é. Porque na criança nós temos o globo ocular em desenvolvimento e isso pode levar a uma miopia acomodativa, a qual está aumentando em todo o mundo. As crianças utilizam por muitas horas telas diminutas, causando um excesso visual do foco para perto. Por que então que as crianças podem ter a miopia acomodativa? Porque o globo ocular está em desenvolvimento até os 7, 8 anos de idade. E nesse período, a capacidade de acomodação, ou seja, focar de perto e longe, está em desenvolvimento. O excessivo esforço visual para perto faz com que perca a capacidade de focar de longe. É aí que acontece da criança, muitas vezes, chegar à sala de aula e não enxergar a lousa. Como podemos interromper esse processo na criança? É fazendo a criança descansar de 15 a 30 minutos a cada hora frente ao micro, ao celular, ao tablet. Temos que evitar que a criança, desde cedo, fique muitas horas frente ao computador. Em países do Oriente, estão percebendo que se as crianças ficarem mais tempo em contato com o ambiente externo, mais tempo tendo atividades no ambiente externo, mesmo que se estivessem usando o computador, não aparece tanta miopia como quando ficam numa sala fechada. Eu vou passar algumas dicas para evitarmos a astenopia. Dica número 1. O monitor deve ficar entre 10 graus e 20 graus abaixo do nível dos seus olhos. Dica número 2. A distância entre a tela, entre o monitor e os olhos do usuário deve ser em torno de 60 centímetros. Dica número 3. O monitor não deve ficar confrontado a uma janela, pois a luminosidade de uma janela, de uma iluminação, pode causar um ofuscamento e, com isso, dificultar a visão da tela, a visão do monitor. Dica número 4. Evite excessos de luminosidade das lâmpadas e luz natural, pois a pupila acaba contraindo-se mais, gerando o cansaço visual mesmo em mais jovens.
Dica número 5. Regule sempre a tela do computador com o máximo de contraste e menor luminosidade. Dica número 6. Mantenha a tela do monitor sempre limpa para evitar reflexos. Dica número 7. A cada hora, descanse em torno de 10 minutos. Saia da frente do computador. Olhe em outra distância focal. As crianças devem ter um tempo um pouco maior, em torno de 15 minutos a 20 minutos. Dica número 8. Lembre sempre de piscar voluntariamente quando estiver frente a uma tela eletrônica. A piscação renova seu filme lacrimal, evitando o olho seco evaporativo. Portanto, hoje, a vida digital nos obriga a termos cuidados e termos regras para cuidarmos da nossa visão.